Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, sábado, tamo aqui no fim de semana, véspera de Fla-Flu, mas para repercutir o que foi agora há pouco, a entrevista coletiva de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, junto com o John Arias, que, como a gente já sabe, se despediu do clube, né? Jogou sua última partida contra o Cruzeiro, ambos deram uma entrevista longa, com o Mário falando muito mais do que o Arias, como já era de se esperar, como era o normal, e o Mário deu algumas explicações, ou tentou dar explicações, desabafou. Tá meio chateado o Mário, hein? Com vaias, com críticas. Quem tá na chuva costuma ser para se molhar, né? Mas, enfim, vamos falar sobre isso e falar sobre as palavras do Arias, que fez promessas ao torcedor do Fluminense. Tudo isso a partir de agora. Vamos embora. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Deixa o like se você puder, não custa nada, você pode sim, não custa nada, é só clicar aqui embaixo no botão do dedão, clicou, já deixou o like e me ajudou. Se fizer isso, aproveita e se inscreve no canal. Se não é inscrito ainda, se inscreve agora, é de graça e você vai ser sempre notificado quando tiver conteúdo aqui, live minha. Estamos perto dos 70 mil inscritos, então like, inscrição, tudo de graça e me ajuda demais no meu trabalho. Vamos lá, pessoal. Então teve coletiva nessa manhã de sábado, com Mário Bittencourt e John Arias. O Mário, basicamente, para tentar se explicar face aos protestos, a grandes questionamentos que ele tem recebido sobre a venda do Arias, pelo valor que foi, pela velocidade que foi, pela facilidade que aconteceu, no comecinho da janela, com a primeira proposta que veio de um clube europeu. Mário desabafou, falou que quem gritou contra ele no Maracanã, e eram muitos milhares, né? Tinha 46 mil pessoas no Maracanã, não dá pra gente afirmar que os 46 mil protestaram contra o Mário, mas, cara, pelo menos 20 mil protestaram, né? Porque o grito foi alto, foi bem forte, logo assim que acabou o jogo, na hora que o Arias estava começando a ser homenageado. Aí o Mário, para variar, atribuiu grupo político que fica no cantinho da arquibancada. O Mário tá de brincadeira, né? Ele só pode estar de brincadeira. Nem ele acredita nisso. Nem ele próprio acredita nisso. Ele realmente acha que vai ter 20 mil torcedores, ou 30, ou 25, ou quantos foram lá que gritaram, que são todos opositores, que estão lá por questão política, não foram ver o jogo do Fluminense, não estão aí putos da vida com a vinda do Arias, foram se manifestar por causa da eleição no fim do ano. Ô, Mário, né? Por favor, né? Menos. Show de humor, não. Stand-up comedy, não. Pelo amor, nem você acredita nesse negócio aí. Então, o Mário foi muito contestado, está preocupado sim, está vendo a repercussão nas redes, as críticas, né, os comentários de quem tem que comentar, como eu. Né? Quem sou eu? Sou ninguém, né? Não deve estar falando de mim, deve estar falando dos outros, claro. Mário, obviamente, tem mais o que fazer. Está assistindo gente muito mais relevante. E esses aí, muito mais relevantes, devem estar criticando. Ora, mas que coincidência, né? E aí o Mário ficou tiririca e falou que é injusto, porque eu sou bom, eu fiz, eu aconteci, os empregados da minha casa me adoram, eu tenho 3 empregados, uma está há 30 anos, outra não sei o quê, olha como é que eu sou maravilhoso, sou cheio de virtudes, pago todo mundo maravilhosamente bem. Peraí, Mário, não mistura as coisas, cara. Minhas filhas choraram, minhas filhas isso, minhas filhas aquilo. Cara, os grandes protagonistas da entrevista do Mário foram as filhas dele. Coitadas, não tem nada a ver com isso. Mário não mistura família, não tem nada a ver com família isso. Ninguém está atacando sua família, nunca ninguém atacou sua família que eu tenha visto. Família é um troço sagrado, né? Seu lado pessoal é intocável, como de qualquer pessoa. Tá? Então, vamos, não mistura as coisas para comover ninguém. Mário parece que é comover as pessoas com esse negócio de citar as filhas toda hora. A filha chorou, minha filha perguntou. Não vai colar, Mário, não vai funcionar. Né? Tenta outro, o cara é bom, né? O Mário é bom de retórica, advogado, né? Bom advogado. Esse é bom de lábio de discurso. Mas, Mário, deixa isso lá para os tribunais, deixa isso lá para os jurados. Né? Aqui a gente tem um pouquinho de senso crítico. Então, deixa a família de lado, vamos falar do que interessa, do lado profissional da gestão do Fluminense. Aí o Mário me vem com a história de que é um case de sucesso. Não, a primeira coisa foi, hoje é um dia de celebração. A torcida arrasada, todo mundo destruído com a saída do John Arias, compreensivelmente.
é para estar mesmo, é um dos maiores ídolos da história do clube, é o melhor jogador do time nesse momento, o melhor em muito tempo, e o Mário vem com uma história, com uma lorota, tentar começar a conversa com, ó, gente, vamos transformar essa entrevista aqui numa celebração. Oi? De quem? Do Arias, pode ser. Justo. Nem ele estava celebrando nada, ele estava bem triste, bem abatido. Feliz e ao mesmo tempo abatido. Vamos transformar numa celebração. É o Mário que vai determinar como é que tem que se sentir o torcedor e os jornalistas que cobrem o Fluminense? É sommelier de sentimento? Gente, é dia de celebrar, tá? Vamos celebrar. Quem está celebrando, Mário? Quem está celebrando? Surreal, presidente do clube, no dia que está anunciando a saída do jogador, do principal jogador do seu clube, por um valor módico, querer transformar em celebração. Tá de brincadeira, né? Aí veio com história de case de sucesso. Isso aqui é um case de sucesso. O Arias chegou em 2021, veio barato, de fato, né? Estava no Independiente Santa Fé, contou toda a história, a vida, a obra e a vida de John Arias, aquela falação do Mário. Chegou em 2021, se valorizou, jogou, tal. O Fluminense não tentou comprar os outros 50%, pelo menos é o que diz o presidente lá do Patriotas. Isso é o que diz o clube colombiano. O Mário afirma que tentou comprar o resto. Tá tudo bem. Nesse caso é palavra de um contra o outro. Mas eles lá dizem que nunca o Fluminense tentou comprar o restante. Aí ele veio me dizer que case de sucesso, porque o Arias valorizou isso, e hoje foi vendido por esse valor tal, que, claro, comparado ao valor que foi gasto na vinda dele, de fato, é um bom valor. Né? 11 milhões de euros. É essa a venda, gente. Negócio de bônus é se acontecer. Parar com essa conversa fiada, né? O bônus não tem nada garantido. A venda são 11 milhões de euros para o Fluminense e não é à vista. Faltou alguém me perguntar, Mário, mas como é que vai ser pago isso? No carnê em 24 vezes? Faltou ele dizer. Ele que prega tanto transparência, cadê a transparência? Quanto vai entrar no caixa do Fluminense amanhã? É isso que eu quero saber. Que ele já não joga o Fla-Flu, não joga com o Palmeiras. Então o dinheiro tinha que estar no caixa já. Tá no caixa? Não. Então por que ele não joga? Então, case de sucesso. Case de sucesso porque esse cara se valorizou e está sendo vendido no auge da carreira. Beleza. Mário, agora vamos falar sobre case de fracasso? Porque você falou de case de sucesso, então, né? Acho que a gente pode debruçar sobre as muitas contratações que você fez. Desde lá de trás. Lembra do Felipe Cardoso? Deu certo, Mário? É case de sucesso? Marrone foi bem? Hã? E o Jorge, que você contratou bichado do Palmeiras? Jogou 2 jogos, se machucou e tratou o ano inteiro remunerado no Fluminense e foi embora. É case de sucesso também? O Marrone é case de sucesso? Só para eu entender. O Davi Terans, que você gastou 15 milhões de reais do Fluminense quase falido, é case de sucesso também? O capitão Moldávia, que contra tudo e contra todos, o Cris Silva, você cismou de contratar, vai saber por quê. E lá se foram aí quase 10 milhões de reais também, no Cris Silva, só nele. Tudo isso aí é case de sucesso ou a gente pode chamar de case de fracasso? Hein? O Everaldo, o Bobadilha. Vamos lembrar aqui, vamos lembrando. O Jean Lucumi, que veio ano passado e foi embora da forma que veio, sem jogar. Falar dos atuais, Lescano e Lavega são cases de quê? De ausência? De sucesso? De fracasso? Eu não sei nem como chamar isso. Então, Mário, né? Fica meio chato, meio estranho se gabar de um acerto em meio a 853 erros. Um sucesso em meio a 900 fracassos. Você já acertou, sim. O Arias é um acerto. Você tem razão. Já teve mais uns 2, 3 acertos. O Fábio é outro acerto. O Fernando Diniz, quando você trouxe, mais um acerto. E eu, na época, apoiei. Eu falo hoje do Diniz, critico muito, é verdade. Mas quando ele foi contratado, eu fui um dos que apoiaram a vinda do Diniz e elogiei quando ele conquistou o que conquistou. Ele depois se perdeu. Tudo certo. Eu tenho o direito de hoje ter uma opinião sobre o trabalho dele atual e sobre o que ele já teve. É normal. Só fica chato esse monte de autoelogio por um acerto, né? Em meio a tanta coisa que já deu errado no Fluminense, a tanto dinheiro foi jogado fora. É isso. Mas tirando essa parte da autopromoção do Mário, teve também John Arias falando coisas interessantes, né? É bem verdade que na entrevista da renovação de contrato, ele chegou a interpelar o jornalista dizendo o seguinte: quem disse que eu quero sair? Onde você viu eu dizer isso? Que eu tenho sonho de jogar na Europa? Quem disse? Onde foi? E ele, de fato, já tinha dito isso. Né? Foi estranha aquela declaração do John Arias ali, quis fazer média com o clube, com o Mário, e agora acabou dizendo o normal, o natural, e eu acho compreensível. Falou, sempre tive esse sonho,
Eu sempre quis jogar na Europa, nunca escondi. Nunca é uma palavra que você usou meio fora de tom aí, viu, ô John? Você já disse, sim, que em algum momento você não tinha esse sonho, que era o seu sonho era o Fluminense. Então, né, ali você deu uma escorregada naquela entrevista de fevereiro. Mas eu perdoo. Eu acho que o Aras tem tantos serviços prestados pelo Fluminense. Eu acho que o Aras é um cara que, entre erros e acertos, tem tantos mais acertos do que erros. Eu colocarei mais de 90% de acertos do Aras e menos de 10% de erros. Eu acho que dá para. Isso sim dá para desconsiderar, dá para relevar tranquilamente. É um cara que falou em amor ao clube, à camisa, à instituição, ao Fluminense. Ele falou essa palavra hoje, né? Eu tenho amor ao Fluminense, tenho amor a essa camisa. No início chegou a dizer, eu vou voltar, mas afirmou com todas as letras, eu vou voltar, eu tenho certeza que vou voltar. E depois, perguntado mais insistentemente sobre isso, sobre detalhar isso, ele falou, olha, eu prometer, eu não tenho como prometer. E ele tem razão, quem é que pode prometer isso? Não depende só dele voltar para o Fluminense. O Mário não vai ser o presidente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 5. Quem é que sabe se o próximo presidente ou se o outro depois do próximo vai querer ou vai ter condições de trazer o Aras? E como é que vai estar o Aras nessa época? Então não tem como prometer. O que ele falou foi o seguinte: o que eu posso dizer é o seguinte, que eu tenho certeza no Brasil a minha casa é o Fluminense. Eu, se voltar para o Brasil, só volto para o Fluminense. Então partiu dele dizer isso. Ninguém mencionou essa parte. Eu sei que muita gente tem medo que eu volte para um rival. Eu só jogo no Fluminense no Brasil. Eu achei bacana o que disse o Aras. Eu fiquei comovido, sim, na minha opinião, com a verdade do Aras. Eu acho que ele é um cara sincero, honesto, dedicado, genuíno. Então, eu vi verdade, muita verdade, no que falou o Aras. Ele sim está realizando o sonho dele, e eu acho que isso é legítimo. Já disse aqui, isso não tem nada a ver com a situação do clube, que deveria tentar manter o seu ídolo até o fim. Ok, mas eu até entendo que há um limite para isso. O Mário mencionou, e eu entendo, eu acho que há um limite. Sim. Então, assim, em relação à questão do John Aras, eu não coloco como vilão de forma nenhuma. De jeito nenhum, não acho que o Aras deva ser cobrado porque pediu ao Fluminense, manifestou o desejo de aceitar a transferência. Né? Disse o Mário que o Aras, inclusive, colaborou para que o Fluminense tentasse melhorar ao máximo o seu recebimento, o que vai apurar nessa venda do Aras. Não acho que seja o suficiente, acho que ele vale muito mais para o clube. E é óbvio, também o Mário falou isso, para o clube, claro que ele vale um valor que é intangível, de fato, né? De fato. E o que a gente acha que ele vale não é necessariamente o que vai ser apurado. Ainda assim, tenho certeza, se fosse num clube com mais competência de vendedor, como o Palmeiras, como o Flamengo, o Palmeiras está pedindo 40 milhões de euros agora no Richard Rios. Se você tivesse que escolher para o seu time Richard Rios ou Arias, Richard Rios é mais novo, tá? Mas quem você escolheria para contratar? Você tem que escolher na pelada um dos dois. Pois é, não precisa nem responder. Então, o Palmeiras está pedindo 40 milhões no Richard Rios. Que não consiga 35. O Flamengo vendeu agora o Gerson por 25 milhões de euros em baixa. O Gerson em baixa. Ele é meio campo, o Aras vale mais porque é jogador de ataque, está num estágio da carreira melhor. Acabou de ser destaque numa Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo vendeu por 25 milhões de euros à vista, no pau, na mesa, o Gerson para o Zenit. O Mário ainda falou, mas clube da Rússia, a Rússia paga bem porque ninguém quer jogar lá. Ninguém quer jogar lá? O Nino quis, viu, Mário? E você vendeu por 5 milhões de euros. 5. Zagueiro, campeão da Libertadores, tinha acabado de ser campeão. Na época era jogador da seleção brasileira. 5. Ah, mas o contrato ainda não era muito longo e tal. Então ficasse com ele até o fim do contrato. Tinha mais 1 ano de contrato. Para sair quase de graça naquele momento, saía no fim do ano de graça. Era a mesma coisa. Em termos de dinheiro apurado, era a mesma coisa. O Nino quis dizer, tudo bem, mas querer nem sempre é poder. Tem que chegar a um acordo, tem que ser bom para o clube. Não foi bom para o clube, naquele caso, em nenhuma hipótese, e o Fluminense vendeu. Para essa Rússia que o Mário diz que paga muito bem porque ninguém quer jogar lá. O Nino quis, Luiz Henrique quis. Tá cheio de gente lá. O Wendel joga lá, né? E São Petersburgo é muito bom, tá? Eu conheço lá, não tem nada de ruim lá. Não é nada do que tentam passar de imagem. Mas, enfim, isso é outro assunto. Então, acho que o Aras, para mim, não sai com a imagem nada arranhada, de jeito nenhum. Ao contrário, acho que ele sai imenso do Fluminense. Eu acho que ele tá com o nome escrito em definitivo
na galeria dos maiores nomes da história do clube, sim. E por mim, se ele quiser voltar semana que vem, ano que vem, daqui 2 anos, será muito bem-vindo. Tá bom? Boa sorte para ele, sucesso. E sim, eu vou estar torcendo pelo Arias aqui de longe também. Quero saber a opinião de vocês sobre o Mário, sobre o Arias, sobre tudo isso aí. Deixa aqui embaixo. Obrigado. Larga o like, comenta, tá? E a gente se vê. Valeu.